A negritude não me define, ela me compõe. Claro que o que me levou para o Jornal Nacional é a minha entrega, é o meu trabalho, é a minha comunicação, é o que eu passo para as pessoas quando eu me comunico. E a minha ida para lá tem a ver com isso, com o que eu sou, com o que eu represento como comunicadora, como jornalista. Mas é claro que eu estou dentro desse pacote todo da Aline, que representa também essa mulher negra, com tudo que eu trago da minha história e do que eu acredito. E aí, beleza? Eu te convido a conhecer melhor uma gata que busca fazer um jornalismo mais humanizado, que se apaixonou pelo marido ao vivo e que se auto-intitula Mulher Jornalista Incomodada, Aline Midley. Tudo bem, Aline? Oi, Fabi! Tudo ótimo, que bom estar aqui com você, com vocês. E aí, beleza? Quando você foi pra frente das câmeras e começou a se ver no vídeo, a tua relação com a beleza e com a autoimagem, ela se transformou, ela mudou de alguma maneira? Eu acho que é natural e tem a ver também com o meu processo de amadurecimento com a vida, né? Como mulher que também vai ficando mais velha, mais madura, mais vivida, e a minha profissão também, relação com o vídeo e com o papel que eu tenho em frente às câmeras, isso vai se transformando, né? Eu sempre falo, a questão da beleza, né? De fora para dentro, de dentro para fora, ela é cíclica, é um processo cíclico que é interminável. E trabalhar com a minha imagem também é a mesma lógica, assim. Cada dia eu tô de um jeito, cada dia eu entendo o papel também que a minha imagem tem na comunicação, então a ideia, o conceito também de beleza no jornalismo e a ideia do que eu sou como persona também estética, são construções também que vão sendo atualizadas no meu processo jornalístico também. Agora, claro, quando o seu rosto, a sua imagem passa a ser ferramenta de trabalho, mas a favor da informação, pela informação e não pela estética, né? Isso faz uma baita diferença. Então, eu passei a me observar no lugar do cuidado, mas não necessariamente do padrão, mas como eu tinha que estar cuidada, saudável, com energia, não só com a pele boa, mas como o meu interior tinha que transparecer que eu estava bem, para poder me conectar com as pessoas ao vivo, para poder contar as histórias que eu tinha que contar. Eu acho que eu passei a me cuidar mais, a ter um olhar mais cuidadoso comigo, mas também mais desafiador no sentido de entender o que é beleza, ampliar essa ideia e também ter muito cuidado para não entrar num registro de cobrança de um padrão que ainda existe na televisão. Então, é uma grande miscelânea, sabe, de sentimentos e de ideias do que é beleza. Mas sim, mudou e não tem como não mudar, né? Porque a minha imagem, ela é parte do que eu sou, do meu trabalho, do que eu transmito. Então, ela passou a ser um objeto, né, de reflexão maior. E quanto mais madura eu fico, eu tô com 39 anos agora, mais eu penso sobre isso. O que você faz no dia a dia? Você tem uma rotina de beleza, uma rotina de cuidado para você estar se sentindo essa potência ali no vídeo? Fabi, falando de dentro, principalmente dessa linha mais madura, caminho dos 40, eu entendi que tem algumas funções de bem-estar com a minha vida, com o meu corpo, que são inegociáveis para que eu tenha minimamente resultado, inclusive no meu trabalho. Então, dormir bem. Quando eu tinha 30 anos, dormir bem, eu sabia que era importante já, mas uma noite mal dormida não me impactava tanto. Hoje, uma noite mal dormida é como se eu tivesse tomado 100 garrafas de vinho. Então, eu entendo que dormir bem, para mim, é uma prática de bem-estar, não necessariamente atingível todos os dias, mas que onde tem um espaço na minha preocupação diária, de entender a hora que eu vou dormir, na negociação aqui em casa com a rotina do Rodrigo, meu marido, como é que a gente se ajusta, e de ver que isso é importante realmente para que eu esteja bem, não só performando como jornalista, como âncora, mas para estar bem como pessoa, sabe? Para as pessoas que eu vou cruzar no meu dia seguinte. Então, isso é um ponto muito importante. A saúde intestinal também, eu acho que para mim, quando eu estou bem funcionando, meu corpo está reguladinho, eu me sinto muito bem. Então, eu passei a ter um cuidado maior com a alimentação. Eu sempre fui de praticar yoga, sempre fiz ginástica. Eu sempre me cuidei sem fazer disso minha meta diária, mas eu sempre tive uma relação boa com o exercício, com a alimentação. Por fora, eu comecei a valorizar um pouco mais os creminhos, não é mesmo? Assim, sempre usei creminhos, mas agora eu tô cuidando mais dos creminhos, pensando mais nos creminhos, escolhendo melhor os creminhos. E faz diferença, né? Os tais creminhos fazem uma baita diferença, principalmente para essa prevenção aí, né? O 40 a mais, a gente tá nesse processo, eu estou começando esse processo de sentir as primeiras mudanças na minha pele, uso muita maquiagem diariamente, então sempre cuidei, nunca dormi de maquiagem? Não, nunca dormi de maquiagem durante a semana, mas já tive minhas dormidas de maquiagem de festa de final de semana normal, né? Quem viveu a vida dormiu de maquiagem, né? Nossa, por favor. Eu ainda durmo muitas vezes. Sinal de vida vivida, e é maravilhoso acordar no dia seguinte, pra fazer daquele up de novo.
Falando em beleza, a gente te pediu pra escolher aquela foto que você bate o olho e se sente orgulhosa de si. Tipo, essa é a foto onde eu tô plena. Eu tô muito curiosa pra saber, pra ver que foto é essa e pra escutar o que você tem a dizer sobre essa foto. Fabi, eu escolhi essa foto, eu nem precisaria estar assim, tão exibida, né? Exibindo meu corpo, tão entregue aqui. Foi o meu marido que tirou essa foto, a gente estava em Boipeba, na Bahia, no passado, durante nossas férias, e estava esse vazio, né? E eu estava ali, né, totalmente entregue, incorporada à natureza, mas poderia ser qualquer foto, não necessariamente essa, que eu estivesse no mar e perto da natureza. Tanto que a minha vinda para o Rio, eu moro no Rio há 1 ano e meio, foi a grande virada assim, de qualidade de vida, porque eu sempre amei o mar, sou filha de 2 nordestinos, passei minha infância inteira sempre indo para Bahia, para Pernambuco, cresci, aprendi a nadar muito cedo, peguei jacaré desde muito novinha com meu pai, então eu amo estar perto do mar, tenho uma grande deferência com Iemanjá, como seguidora eu ia falar do dela Candomblé. agora, o biquíni azul, eu falei, acho que tem alguma coisa aqui. Eu sempre tento usar muito azul quando eu vou pra praia também. Então, assim, tudo que tá relacionado ao mar faz eu me sentir muito forte, muito empoderada no sentido da minha inteireza feminina, da minha inteireza humana. Eu medito no mar, eu agradeço, eu fico um tempo na água, eu boio e eu olho, e aí eu lembro de onde eu venho, que eu pertenço a isso, que é algo e que há coisas maiores do que até a minha própria história, né? O meu trabalho, a gente fica tão voltado pro trabalho, porque a gente tem que entregar, porque a gente representa, ou com o que a gente acha que representa, enfim, essa loucura da cobrança desse universo, principalmente com as redes sociais, eu acho que a natureza faz eu me sentir forte, porque eu volto pra minha origem, eu volto pro que é mais genuíno em mim. E o mar me provoca muito isso. Então, se tiver com um biquininho legal e com um corpinho que a gente tá se sentindo bem, como nessa foto, tava bem nesse dia, tava me sentindo bonitona. Eu acho que as coisas da autoestima também, né? Ajuda. Você entrou no rodízio de âncoras do Jornal Nacional. Além disso, você apresenta o Jornal das 10 na Globo News. O que estar à frente de alguns dos maiores telejornais do Brasil representa para você, Aline, como mulher negra? Eu acho que é uma colheita, Fabi, minha e de muitas outras mulheres, né, que eu represento. Então, eu sempre falo, quando eu chego em qualquer lugar, principalmente num estúdio de televisão, eu tô carregando a história de muitas mulheres. Tô carregando muita ancestralidade, tô carregando a luta de muitas mulheres, a resistência, a resiliência de muitas mulheres que abriram caminhos antes para mim. E eu me sinto agora nesse portal, atravessando também cada estúdio que eu entro, cada conquista que eu tenho na Globo News, no Jornal das 10 e agora mais recentemente no Jornal Nacional. Eu me vejo passando por vários portais, por várias colheitas, né? Então, assim, resultado de um trabalho que, sim, é meu, individual, mas ele está dentro de um coletivo, né? Que tornou a chegada de mulheres como eu nesses espaços de maior visibilidade. Eu sempre falo que a negritude não me define, ela me compõe. Claro que o que me levou para o Jornal Nacional é a minha entrega, é o meu trabalho, é a minha comunicação, é o que eu passo para as pessoas quando eu me comunico. E a minha ida para lá tem a ver com isso, com o que eu sou, com o que eu represento como comunicadora, como jornalista. Mas é claro que eu estou dentro desse pacote todo da Aline, que representa também essa mulher negra, com tudo que eu trago da minha história e do que eu acredito. Então, eu acho que, na verdade, o Jornal Nacional é uma colheita. Eu até brinquei na época, falei que era das colheitas mais bonitas, porque a gente, né, estar no jornal que tem a maior audiência do país e que tem um trabalho de credibilidade construído em mais de 50 anos e com uma equipe de altíssimo nível, estar ali sendo a voz, o rosto, né, representando aquele trabalho apurado jornalístico é um baita orgulho. Sinto de mim, da minha história e de todo mundo que me ajudou. E você sempre se identificou como uma mulher negra, Aline? De que forma que você foi se investindo nessa identidade? Eu acho que eu fui me descobrindo negra, né? O que é muito comum em mulheres com a minha história, né? Eu sou filha de uma relação interracial em que a negritude também ela foi se mostrando e aparecendo ao longo do meu processo de entender quem eu era. Para minha família também a mesma coisa, para os meus irmãos, as nuances, né, do colorismo. Então eu fui me descobrindo nesse processo, crescendo, virando mulher, da adolescência. Mulher, eu comecei a me politizar, comecei a ler, comecei isso desde muito cedo, ainda no ensino médio. E aí eu fui me descobrindo mulher negra. Isso é muito bonito, né? Isso tem uma beleza, isso traz muitas dores, muitos processos, mas também tem uma beleza muito grande de entender que mulher é essa que eu sou, né? E o que eu carrego dentro de mim, no meu sangue, nas minhas energias e no meu processo também familiar. Então, hoje, isso é uma coisa que eu venho fazendo, acho que desde da faculdade, isso já está muito claro para mim. Quando eu tinha já meus 18, 19, ser uma mulher negra e falar sobre isso dessa forma, eu já entendia que isso também era uma posição política, né? É importante que eu sempre me colocasse nesse lugar. Mas isso é um ganho de consciência que vem com o tempo. E acho também que, Fabi, ter generosidade com a
a gente nesse processo é muito importante. Eu falo muito isso para muitas meninas que me procuram nas redes sociais, falo meninas, jovens mulheres, até mulheres também mais maduras como eu, que me enxergam na televisão e se enxergam, porque são mulheres exatamente como eu, que vêm de uma família interracial, com relações interraciais, em que a questão do racismo e da própria negritude foram questões faladas de uma maneira nem sempre muito claras e muito frequentes, e que isso vai criando algumas questões, vão criando algumas dúvidas, alguns questionamentos na gente. E então, quando você se enxerga, eu adoro quando eu vejo mulheres parecidas comigo, que mandam foto delas e se enxergam em mim, porque tem um tom de pele parecido com o meu, porque tem o cabelo parecido com o meu, e tem questões parecidas com as minhas. Eu gosto muito de falar sobre isso com elas, porque a questão racial, a questão do racismo, a questão da representatividade, ela é tão ampla, ela é tão diversa dentro dela mesma. Então, eu fico feliz também de representar uma parte disso e falar que é um processo sempre, eu continuo nesse processo e a gente tem que respeitar o tempo de cada um, sabe? O engajamento em relação a isso, a consciência disso, ela vem com a vivência, principalmente num país tão racista como o nosso ainda, em que a seletividade também se dá pelo tom da pele, não só pela cor da pele, mas pelo tom dessa pele. Falar sobre isso é sempre bom, porque eu sempre sei que eu chego a novos ouvidos, novos corações. Eu sempre estou falando um pouco para mim mesma de novo, quando eu estou falando para alguém. Aproveitando o gancho da política, a política é lato sensu, você acha que falar sobre política e expor opinião num país tão polarizado, em ano de eleição, te dá algum receio? Você sente algum medo ou você larga a mão? Eu sou muito intuitiva, em tudo que eu faço, e acho que ser intuitiva envolve risco sempre. Eu, desde sempre também, sempre fui uma jornalista que me posiciono, é o que eu sempre digo. Dar opinião, para mim, é diferente de se posicionar, principalmente quando a gente trata de temas que estão da ordem do civilizatório, né? Estão na ordem da civilidade, que é o que eu entendo que o Brasil tem atravessado em alguns momentos no processo político que a gente enfrenta. Claro, então, assim, há questões que são humanitárias, que são de respeito à vida, à dignidade, à liberdade de ser o que a gente quer ser e a liberdade de amar quem a gente quiser, a liberdade de ser, né? De existir. Eu acho que isso é negociável. Então, eu me posiciono mesmo quando envolve questões, principalmente numa pandemia, respeito à vida. Mas é claro que ano de eleição, a gente está indo para um outro nível de preocupação, né? A gente vive uma polarização exacerbada no Brasil, que vem se amplificando, se ampliando, e acho que essas eleições serão desafiadoras para o jornalismo de qualquer forma, para qualquer âncora, para a própria justiça eleitoral, que vem tomando posicionamentos inéditos na sua história em função do retrospecto que o Brasil vive nesse campo de segurança em relação ao processo eleitoral, de assegurar que a democracia, o processo democrático seja preservado. É difícil pensar em como vai ser o ano da eleição. Há uma preocupação, claro que há, mas há principalmente uma responsabilidade. O que eu tenho pensado, e a gente já está no esquenta das eleições, elas já estão acontecendo, né? Começou a cobertura, e cada dia, para mim, tem sido uma oportunidade de observar com mais cuidado. Mas, sem dúvida, uma chave está virando em todos os âncoras que têm um compromisso de fato com a verdade, com o interesse público e também com a plausibilidade das coisas, sabe? A gente também tem que entender que, mesmo acreditando e tendo posicionamentos, a gente tem que pensar num processo que é importante para o Brasil. Então, como é que a gente também entende a responsabilidade da comunicação num momento tão polarizado como esse? Então, vai ser um exercício aprender, continuar aprendendo, fazendo e sempre pensando na responsabilidade, que é o que a gente está fazendo ali, né? Não é para a gente, é para o outro, é para o eleitor nesse caso, é para o cidadão, é para o brasileiro que tem que ter clareza do que está acontecendo, até para que possa tomar as suas decisões. Mas é claro que a gente tem um cuidado maior, porque a temperatura vai subir cada vez mais e até onde esse termômetro pode chegar, eu te falo que ninguém sabe. Aline, agora eu queria ver a tua necessaire. Você tem ela aí por perto? Será que a gente pode invadir? Eu tenho. Gente, e a minha necessaire, ela é muito necessaire, sabe assim? Ela não é tipo a necessaire, tipo, moderna, diferente. Eu falei, nossa, será que eu compro uma necessaire nova, assim, mais bonitinha pra mostrar pro pessoal? Mas não, a minha é bem necessaire, aquelas estampinhas assim, sabe? Ó, necessaire. Ué, mas é isso. É Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Como eu uso muita maquiagem durante a semana, no final de semana eu tento ficar mais clean. Então, claro, olheirinha, sempre dou aqui um corretivo, tá? Uso um protetor com pigmento para poder deixar a pele mais uniforme, mas eu não uso mais nada do que isso. Para botar maquiagem no fim de semana, tem que me chamar para uma festa muito incrível que eu entenda que de fato merece. Um glossinho bem cor de boca, que é inclusive esse que eu tô usando aqui. Um absorvente, óbvio, né? Kit escova, que às vezes eu passo o dia inteiro fora na TV, eu almoço fora, eu sempre... Mas eu falei, gente, mais importante que a escova de dente, pra mim, é isso aqui. Fio dental. Ai, nossa, que aflição que dá quando não tenho por perto, hein?
Não, você tá brincando. Eu saio andando pela Globo inteira. Gente, quem tem o fio dental, tipo, gritando, sem medo de ser feliz. Tira a minha escova de dente, mas não tira o meu fio dental, Fabi. Eu preciso de fio dental. Mesmo que não tenha lá aquela coisinha incomodando, a sensação de escovar o dente sem fio dental me deixa muito mal. Eu não vi teu corretivo. Ah, meu corretivo. Ó. Acho que é o mesmo que eu uso. É ótimo, de longa duração, não vinca. Isso. E o mais maravilhoso é que a gente agora, hoje, eu falo hoje em dia, eu peço um papo meio de velha, mas assim, quando eu comecei na televisão, 15 anos atrás, era muito difícil achar maquiagem nacional bacana pro meu tom de pele. Mesmo gringa, era difícil achar o meu tom. Eu ficava muito cinza, eu ficava muito vermelha, muito terrosa, não era legal. Esse tom de pele meu misturado, meu oxigenado, meu amarelado, eu sofria muito. Agora é alegria total. A maioria das minhas maquiagens é nacional. Eu adoro comprar maquiagem nacional, adoro... Eu não posso fazer propaganda, mas assim, se me perguntam no direct, eu conto a marca, qual que é. Eu acho que é legal valorizar esse trabalho também que vem sendo feito, né, para trabalhar todo tipo de pele, todo tipo de tom, que é de fato o que o Brasil representa, né, muitas misturas. Então eu uso esse corretivinho, mas no dia a dia, assim, eu uso menos. É mais quando a coisa tá braba, no final de semana, eu passo o protetor e aí eu dou uma... Tá ótimo. A gente aqui no E aí Beleza sempre faz um tutorialzinho que a gente encaixa no meio da entrevista. A ideia é descomplicar o lance da maquiagem, dar uma dica rápida, objetiva, é sempre papum. Hoje eu pensei, assim, inspirada em tudo que a gente tá falando e tal, de fazer uma maquiagem, assim, o arroz com feijão do tapete vermelho. Porque a gente tá falando de exposição pública, e aí, se você der um Google, tem sempre essa base muito parecida ali. Então, eu pensei em compartilhar essa maquiagem, mas de modo descomplicado, sem inventar muita moda, fazer uma entrega que seja um serviço, que as pessoas possam querer fazer e consigam reproduzir em casa. Bora lá pra fazer isso? Bora! Se você der um Google aí, maquiagem para tapete vermelho, Red Carpet Makeup, vai aparecer, uma repetição de looks, prestem atenção. Se tivesse que escolher um campeão dessa categoria de maquiagem, seria como? Uma pele bem linda, radiante, mas sem exageros, nem excesso visível de maquiagem. Um blushzinho ali com uma leitura de rubor natural. Os planos altos do rosto iluminados de uma maneira assim, mágica. O rosto esculpido com contornos naturais suavemente realçados, mas sem pista daquela quebradeira que a gente vê por aí. E os olhos têm sempre aquele combinho. Presta atenção. É um douradinho na pálpebra, um esfumadinho marrom junto aos cílios ali, meio puxadinho, e cílios em abundância, mas sem exagero, né? Nota que os cílios não fazem carinho lá na sobrancelha, eles estão na medidinha certa ali, porém em profusão. Esse é o tal do segredo, esse cílio, essa aplicação que é feita por baixo, nem parece cílio postiço. A boca dessa maquiagem normalmente é um bocão imponente, né? Muitas vezes vermelho, como esse que eu tô usando aqui, às vezes um vinho, ou a boca do momento, né? A cor do momento, um trend, já rolou até cor de pedra nessa tendência. Bom, então vamos lá para desmistificar esse olho de red carpet agora mesmo. Vocês já viram que eu tô aqui com um pouco mais de pele dessa vez, né? Eu fiz essa pele que tem um pouco mais de produto rolando, tem até um suave contorno, um blush já aqui para imitar o rubor que a gente tava falando, e a boca vermelha já está no lugar, já está posicionada. E a gente vai focar nos olhos. Para começar, eu vou aplicar uma camada bem fininha, bem discreta de corretivo. Eu nunca faço isso em uma maquiagem normal. Essa de red carpet, a gente vai fazer justamente isso. É uma camada fina, tá? Não é aquela loucura. Até vou, tirar o excesso na mão de produto e espalhar esse toquezinho que eu dei. Eu vou selar esse corretivo com uma camada bem fininha de pó compacto. Passei uma vez o pincel no produto. Só para selar. Agora eu vou com uma sombra marrom mais neutra para minha pele, né? Uns 2 tons acima da minha, 2 ou 3 tons acima do meu tom de pele. E um pincel fofinho, um pincel cônico, só enfatizar um pouquinho côncavo aqui, criar um pouco de profundidade. A mesma sombra com o pincel agora um pouquinho mais firme, o mesmo marronzinho, eu vou aplicar junto à raiz dos cílios inferiores. Com o pincel mais firme, eu vou aplicar uma sombra mais brilhosa, mais luminosa, por toda a pálpebra móvel. Agora com o pincel chanfrado, eu vou aplicar uma sombrinha marrom junto à raiz dos cílios inferiores e superiores. Só para criar um pouquinho mais de dimensão para os olhos, um pouquinho mais de definição.
vou voltar para aquele pincel firminho para dar uma esfumada nessa sombra marrom que eu passei. Dou uma leve alongada aqui no final. Bom, agora a gente vai para aquele momento tchan, 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 tchan. Antes de fixar os cílios, vou dar um axézinho com Curvex aqui, de leve. Aí, gente, eu tô com um cílio que ele não é um cílio inteiriço, é só uma cantoneira. Eu acho bem bom, para quem nunca usou essa técnica de aplicação, começar por aqui. Ao invés de ser o cílio inteiriço, né, aplicar a cantoneira. Nessa aplicação, o que é muito importante é que eu vou aplicar a cola de cílios por cima da banda, por cima dessa faixa do cílio, e não por baixo, como normalmente a gente faz na aplicação tradicional. Eu já vou avisando, se você tiver o olho muito sensível, tipo dificuldade para colocar lente de contato, ou quando coloca o lápis de olho ali perto já começa a piscar, é bom você se acostumando a mexer nos olhos, a manipular os olhos antes de ir para essa técnica, tá bom? Esse tipo de cílio que eu tô usando aqui, ele tem os fios mais longos, tem graduações diferentes de extensão de fio. Então, o ideal é sempre colocar o mais longo pro canto externo, tá bom? Vou pegar a pinça aqui para me ajudar. E eu vou fixar os cílios nos meus cílios naturais. Até ter certeza que ele tá bem fixo nos meus fios naturais. Agora então, gente, eu já tô aplicando a máscara, priorizando os meus cílios naturais. Porque eu acho que se a gente colocar no cílio postiço, corre o risco de pesar, de ficar meio dramático demais, sabem? Vou aplicar a máscara também embaixo, né? Porque com tanto cílio assim em cima, eu acho que ficaria um pouco desproporcional, sem link, se a gente não tivesse nada embaixo. Sabe o que eu pensei, gente? Eu quero ir para esse tapete vermelho, antes de eu pôr o look, eu vou passar um gloss em cima desse batom. Eu quero chegar lá e chamar atenção mesmo. Quero que os paparazzi fiquem gritando, Fabi, Fabi. Tô pronta. É claro que esse é um look um pouco mais elaborado, tem mais etapas, tem mais maquiagem aparecendo, mais maquiagem visível. Mas, afinal de contas, a gente tá indo pra Hollywood, né? Se entregar pros paparazzis numa bandeja, não é isso? Aline, tem uma perguntinha aqui no nosso Instagram, e aí eu vou te pedir ajuda pra responder, tá? A Bianca quer saber se dá pra reaproveitar cílios postiços, se isso é seguro e o que fazer pra limpar e armazenar esses cílios. Gosto de usar o que a gente costuma chamar de cantoneira, né? Então eu corto ele, deixo só no cantinho aqui e acho que ele levanta o olhar. Não uso todo dia, mas às vezes eu uso. E aí a gente reutiliza. Eu utilizo, acho que eu chego a reutilizar até umas 3, 4 vezes. Agora, a limpeza é fundamental. Não sou eu que faço esse processo, porque eu tenho essa equipe incrível que me ajuda. Então, meus maquiadores, geralmente eu tiro na própria TV. Eu lembro de tirar, eu já deixo lá no cantinho para eles limparem. Ou quando eu esqueço em casa, eu tiro em casa com muito cuidado. Já deixo a colinha tudo como tá, porque quando chega na TV, eu já vi eles limpando. Eles tiram aquela colinha durinha, né? Tiram os resíduos que ficam do rímel e a gente consegue reutilizar. Super rola. E, inclusive, eu acho que é o correto, né? Porque além de ser uma maneira de você reutilizar esse material que depois vai virar resíduo, né? Vai virar lixo, a gente consegue também economizar um pouquinho, porque usar cílios todo dia para quem curte é também um custo. Mas a gente super usa na TV e acho que o segredo é realmente a manutenção, você fazer a limpeza direitinho para ele não ficar endurecido. Perfeita, é isso. É retirar aquela película que fica da cola, ela sai com uma tripinha assim. Isso. Pode lavar com shampoo de bebê, shampoo neutro, um cílio que você mesma vai usar. Deixa secar bonitinho e dá para reaproveitar algumas vezes. Acho que o grande truque é ser cuidadosa na hora de retirar, né? Porque aí, se você puxa com muita violência, assim, meio bruta, com brutalidade, ele pode dar uma quebradinha e tal. E assim, ó, bem bonitinha, fina, ele fica bonitinho. Dá para reaproveitar até mais vezes, umas 5 vezes, pelo menos. Bom, a gente respondeu a pergunta da Bianca, mas pode responder a tua também. Então segue a gente no Instagram, manda as tuas dúvidas de beleza e fique por dentro
dentro de tudo que rola em universo. Aline, agora que história que é essa de você ter se apaixonado pelo teu marido ao vivo? Eu tô louca pra me apaixonar por alguém ao vivo assim também. Conta pra gente isso. Olha, mas eu acho que isso aí acontece uma vez na vida ou não acontece, não é? Então nunca Assim, tinha ouvido mas falar assim, disso. mas tô torcendo por você, sempre, para que seja tá bom, assim. 2 casos no Brasil, por favor. Porque é bem romântica, é bem legal. Brincadeira, mas é bem legal, mas é um processo, não é? Assim, claro que hoje ficou claro para mim que eu me apaixonei por ele no ar. Mas na hora eu não entendi muito bem. Tava rolando ali uma confusão, né? Eu tava confusa, até porque Rodrigo já era o meu colega de elenco de Globo News e tal, mas eu nunca tinha parado para observar Rodrigo com mais calma, talvez, com mais atenção. E aí ele foi participar do meu jornal, quando eu ainda apresentava a edição das 10 de manhã, para contar sobre a viagem dele pro Irã, para divulgar, e a Globo News iria exibir esse programa. E aí ele deu entrevista pra gente, estava no estúdio do Rio de Janeiro, eu estava aqui, eu estava lá em São Paulo ainda, ele aqui no estúdio do Rio, então a gente não estava fisicamente junto, é importante dizer isso. E aí ele começou a falar, e eu comecei a ouvir entrevista aqui e tal, e aquilo, né, o Rodrigo é um homem, uma pessoa super interessante. E aí ali virou uma chave, mas eu demorei para entender o que estava acontecendo. Eu acho que ele também. E a gente começou a se falar normal por causa do próprio programa, da própria entrevista, a gente começou a se seguir, trocar ideia de trabalho. Mas aí eu falei, é isso, a gente foi entendendo que a gente tinha se apaixonado. Então, assim, não é que, né, você tá com a pessoa, fecha o olho, apaixonei, não é? Mas é um pouco isso. Mas é um processo que vai acontecendo e eu acho que essa é a beleza, né? De você entender os sinais da vida, entender as mensagens que estão ali e seguir o coração, né? Com responsabilidade, com cuidado, sempre com você, com o outro, com os envolvidos. Mas então eu falo, eu tenho uma grande história de amor, assim, porque a gente teve um clique e a gente depois foi entender o que estava acontecendo, né? E aqui estamos 4 anos depois, construindo uma vida, né? Uma história junto. Para finalizar, Aline, eu queria propor que a gente fizesse um bate-bola conhecer um pouquinho mais ainda. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde o que te vier à cabeça. Você topa? Topo. Uma série que você maratonou? Made. O que mais te incomoda nas pessoas? Superficialidade. Qual prato te lembra a infância? Cuscuz de milho. Que novo talento você gostaria de ter? Paciência. Que notícia você mais espera dar em 2022? O fim da pandemia. Ótimo. Muito obrigada, Aline. Foi um grande prazer conversar com você, ter essa troca aqui. Obrigada pelo teu tempo e pela generosidade em dividir tanto com a gente. Para mim foi uma delícia. Parabéns pelo trabalho. Esse quadro ele é incrível, fala da beleza, como ela tem que ser discutida na sua inteireza. E foi muito bom poder trocar e contar um pouco mais de mim e nos humanizarmos, né? Eu acho isso muito importante. Estou sempre aqui no improviso. Acho que a vida tem que ser sempre no improviso. Obrigada pela troca, pela conversa e sucesso pra gente. Prosperidade, saúde. Qual?